Sou um menino do Pau Miúdo, um menino que nasceu na Tarsila Balbino, cresceu no Pau Miúdo, estudou no Anísio Teixeira. Daí em diante a gente seguiu a vida, buscou nossa trajetória e foi chegando, culminando com o mundo do rádio. O time de coração é fácil. Sou Bahia, e para você que está me assistindo, sou Bahia, tanto Bahia, que sou sócio dele, participo do movimento Mais Um Bahia, e você não estranhe se no pleito, nas eleições, eu vou contar com seu carinho, com sua atenção, poder nos dar esse voto de confiança e apoiar a chapa do movimento Mais Um Bahia, do qual faço parte, e do time do meu coração, que é o Esporte Clube Bahia. Então, sou Bahia de coração, sou Bahia desde que me entendo como gente, e foi esse clube que me deu minha maior alegria, que é de comemorar e poder dizer, fazer coração de ser campeão brasileiro. Finado Oswaldo Pinto de Carvalho Júnior, Oswaldo Júnior, e o engraçado foi, claro, que não deixa de ser uma malcriação, né, seu Lu? Mas é uma malcriação que depois até a gente deu risada, eu dei risada, porque teve um Bavi, o Bahia foi campeão nesse ano, o capitão do Bahia era Jefferson. E ele, empolgado na narração, teve uma jogada na bandeirinha de escanteio do lado do Jefferson, e ele entendeu que foi o Jefferson que fez a jogada. E aí ele achou que foi o Capixaba que tinha roubado a bola. Não sei se você vai recordar, mas quem está nos vendo com certeza vai talvez lembrar desse lance, fazer uma correção aqui ou ali, porque o tempo passa, a memória também falha, né? Mas ele entendeu que o Capixaba rouba a bola na marcação, lança essa bola pro Curê, o Curê avança, devolve essa bola e o Capixaba domina, e ante a saída, se eu não me engano, de Jean, ele bate e faz o gol e sai comemorando. Ele, com muita euforia, botou ênfase na voz e aí chega a gritar Capixaba, tal, aquela ênfase, aquela coisa que o narrador faz. E aí, quando ele passa pra mim, faz, e o detalhe do lance, eu digo, Capixaba, do outro lado só observou. Jefferson rouba a bola, sai em disparada, lança pra Curê, recebe na frente, domina, bate no gol. Jefferson! Bahia, eu acho que foi 2 ou 3, vitória 0 e tal. E aí, quando termina a transmissão, ele olha pra mim e faz, por favor, se dirija à cabine, porque ele não gostou de eu ter deixado ele narrar com muita ênfase, com tanta euforia, a roubada, pseudo-roubada do Capixaba, quando na verdade tinha sido o Jefferson, que naquela época era o capitão do Bahia, lateral esquerdo, que jogou muita bola, tinha vindo do Botafogo. E aí eu achei esse foi um lance engraçado. Teve um outro fato que eu achei também engraçado, que assim, eu sempre usei muito os ditos populares, os adágios populares. E tem um lance que o Bahia vem, Cláudio, que foi do Vitória, jogava no Bahia, atacante. E tem um lance em que em 3 toques chega e o Nonato faz um corta-luz, né? No que o Nonato faz o corta-luz, o Cláudio vem, dá uma chapa e faz o gol. Aí quando o narrador passou pra mim, eu aí lembrei daquela brincadeirinha de criança, 3-3 passará, derradeiro ficará, e tal. Aí quando ele passou pra mim, ele fez, e o detalhe do lance, ele disse, 3-3 passará, derradeiro ficará, Cláudio, perna direita, canto esquerdo, bota no fundo, estabelece o Bahia e tal. Então assim, tem algumas coisas que foi engraçado, como também a gente tá narrando, eu e o companheiro Paulo Silva, com quem a gente fez muitas viagens, e de repente tá aquela narração, um gol do Bahia, aquela euforia e tal, quando de repente sumiu o narrador. Sumiu o narrador. Que negócio é esse? Cadê o narrador? No meio da transmissão sumiu. Quando eu olho pra cima, a gente transmitindo, se eu não me engano, em Cajazeiras, na Paraíba, eles pegaram aqueles compensados naval, deram um gesso, fizeram uma parede falsa e o Bahia faz o gol. No que o Bahia faz o gol, o torcedor revoltado dá um supapo no compensado. Foi caco de compensado, de gesso e poeira. Quando eu olho pro meu narrador todo branco do gesso. Aí eu disse, o Gasparzinho passou por aí. Cara, assim, tem um monte
Não chega a ser um bombril não, viu? Mas algumas utilidades. Eu, na carteira, eu já fui vigilante, né? Eu fiz curso para segurança, vigilante, segurança de carro forte. Eu fiz curso de mecânica. Eu cheguei a ser auxiliar em uma empresa chamada Manserve. Nela eu pude chegar a caldeireiro, então na carteira eu sou caldeireiro, eu sou vigilante, com extensão para carro forte, que tem um vigilante comum e tem um vigilante de carro forte. E eu sou caldeireiro, eu sou auxiliar de manutenção, eu sou técnico em segurança do trabalho, eu tenho um curso de rádio, eu formei também em teologia e agora educação física. Então, algumas coisas que a gente desenvolveu na vida. E eu aprendi com um professor que ele dizia assim, conhecimento não ocupa espaço, né? Então, já que não ocupa espaço, vamos aí angariando conhecimento aqui e ali, agregando para as profissões. Cada lugar cada ambiente requer um argumento, uma forma de falar o português, uma forma de se portar, e a gente vai agregando um pouco de cada coisa e vai fazendo um pacote só. Para você ver como são as coisas, né? O bom da vida é você poder se reinventar. Uma coisa sempre puxa a outra. Eu morava de frente a essa academia e de tão bom cliente que eu era, eu passei a ser um parceiro também da academia. Nesse bendito dia, né? Ele teve que sair por questões de minutos, não sei precisar agora, 10, 15 minutos, e por eu conhecer todo o sistema e ele ter me convidado para o ajudar na questão de levantamento de alunos, o que é que poderia ser feito a nível de marketing, de organização, para melhorar a própria funcionalidade da academia, eu conhecia o sistema. E ele, sabendo que eu conhecia o sistema de acesso, o sistema operacional, ele fez, Marcelo, eu vou ter que sair rápido aqui, e o menino da recepção ainda não chegou. Você quebra esse galho pra mim? Você segura aqui, enquanto eu resolvo, é rapidinho, não demora 10 minutos. Eita, 10 minutos danado, viu, rapaz? Nessa que ele saiu, chegou um rapaz, eu não vou culpá-lo, mas acho que as pessoas, elas têm que ter pelo menos o zelo de falar o que acontece, né? Chegou um rapaz que se identificou como um aluno, querendo informações da academia. Então a gente conversando, eu disse, saiu uma norma tal da vigilância e tal. Ele aí fez, poxa, eu levei essa norma, a gente conversou, e aí eu comecei a dar sugestões de como poderia fazer alterações, posicionamento de extintor, a questão da saída de emergência, essas coisas que você acaba ajudando. Então eu conheci o sistema da academia. Ele chegou perguntando, eu sabia valores, eu sabia horário de funcionamento, eu sabia mexer no sistema. Você tá ali no dia a dia, você tá vendo o cara falando que custa X, faz isso, 2 alunos é um desconto de tanto, se você pagar 3 meses é tanto, tudo isso qualquer um sabe. Eu sabia. Ele aí perguntou, não, mas eu tenho um problema na região lombar. Eu digo, se você tem um problema na região lombar, o mais interessante é que você possa ir ao seu médico, ortopedista, ele lhe traga um laudo e de acordo com o laudo que ele vai prescrever, o profissional vai ter como dizer até onde você pode ir, já que tem uma orientação médica, e até onde você não pode. Mas é você que faz? Eu disse, não sou eu, vou lhe dizer de novo. Tem professores da casa, eles que fazem um treino e tal. Aí ele pergunta, tá, vocês fazem? Eu digo, nós fazemos. Quando eu digo nós fazemos, é porque naquele momento eu estava falando como alguém que representava naquele exato instante a academia. Tá bom, o dono voltou, ele foi embora, eu tô lá malhando, fazendo minha atividade física, ele aí volta, se apresenta lá como CREF e vem na minha direção. E aí vem com um policial. Jailson Baraúna disse, você precisa explicar porque nós temos que lhe conduzir porque você está praticando exercício legal da profissão de educação física. Eu digo, eu tô malhando, irmão. Não. Eu tive aqui mais cedo, que você teve aqui, eu estava na recepção, você me fez um monte de perguntas, eu lhe respondi porque eu sei. Mas não significa que eu sou professor. E outra, eu tô malhando. É proibido malhar? Não, porque tem denúncia. Aí ficou aquele dito pelo não dito. A delegada, eu não lembro o nome dela,
Eu argumentei, ela entendeu, porque de fato ela, quando entrou com ele, viu que eu estava fazendo atividade física, e simplesmente ela fez, vou fazer o seguinte, você tem até tal horas para ir à delegacia e dar a sua explicação. Você não vai ser conduzido, você não está sendo preso nem nada, mas faz-se necessário que você compareça lá para que ele explique toda a situação. Essa pessoa foi, tentou me prejudicar, tirou um monte de fotos, saiu dizendo a todo mundo que eu estava fazendo o que eu não estava fazendo. Ele quis afirmar que eu estava fazendo algo que eu não fiz. Só que quando eu declarei lá diante da delegacia, que eu fiz minha declaração, que eu dei meu depoimento, foi para um promotor público. O promotor público entendeu que deveria arquivar, porque a denúncia em si não tinha consistência suficiente, nem elementos para que ele me processasse e levasse isso adiante. Então isso é uma prova inequívoca de que, primeiro, ele se equivocou, segundo, ele foi de uma infelicidade sem fim, e terceiro, até me incentivou, porque depois disso eu quis fazer educação física, parti para fazer a educação física e falta 1 ano e meio para eu concluir meu curso. Então, obrigado a você que de forma débil tentou me impor algo que eu não fiz e acabou me incentivando a me tornar um profissional de educação física. Essa história de Jabá, na realidade, é uma grande invenção, né? Aí o torcedor que está nos vendo vai dizer, invenção? Baraúna é maluco? Não, não é maluco. Cada político cria a ferramenta que melhor lhe convém. E o momento político do Bahia requeria total aceitação da imprensa. Como eles achavam que a imprensa era toda ela amiga do ex-presidente, eles buscaram uma forma de tentar, primeiro, atacar a imprensa, segundo, denegrir a imprensa e, por fim, calar. Tentou jogar todo mundo em uma vala comum, tentou esculhambar com todo mundo. E o mundo, Lu, você sabe disso porque você também faz suas correrias, o mundo é comercial, né? Ou você acha que o Bahia, quando compra o frango, o cara, por ser torcedor do Bahia, dá de graça? Aí vão dizer, não, mas a Canaã dá ou é trocado? Ela recebe uma mídia na camisa e devolve em fornecimento de alimentos. A TIM fornece um serviço e recebe com a participação em banner, backdrop e tal. Tudo é trocado. Ou será que a gente poderia chamar essa parceria atual do clube com a Rádio Sociedade de Jabá? Será que a gente pode chamar de Jabá? Será que os 40 mil, 30 mil pagos mensalmente à Rádio Sociedade é uma prerrogativa de Jabá? Será? Quando lançou a campanha do sócio nos jornais, na TV, também era Jabá? No outdoor também era Jabá? Será que o cara que anuncia a Coca-Cola, ele tem que necessariamente beber a Coca-Cola? Será que o cara que anuncia uma empresa de, um carro, uma marca de carro, ele só tem que comprar aquele carro? Ou ele tem uma relação comercial com aquela empresa, anuncia aquela empresa, mas compra o carro que ele quer? Assim era a relação com o clube. Você me conhece, quem está nos vendo me conhece, sabe que eu nunca mudei minha opinião por nada. Fosse para quem fosse, eu nunca deixei de perguntar nada a quem eu quisesse perguntar, da forma que eu quisesse perguntar. Fosse ao presidente atual, antigo, que passou, eu lembro de dois momentos interessantes. Um, que eu pergunto ao então conselheiro, Paulo Virgílio Maracajá Pereira, ele falando dos feitos dele, da sua história, trajetória, eu perguntei, porque todo mundo dizia que era ele que mandava no Bahia, mas ele não aparecia. E aí eu perguntei naquele momento, naquela entrevista, na emissora que eu estava, se ele se considerava a solução do Bahia, o remédio do Bahia ou o câncer do Bahia. Quem se vende não faz esse tipo de pergunta. Eu lembro que eu estava no jogo em Juazeiro, antes, no ano em que o presidente teve todo esse imbróglio e saiu, o Marcelo Guimarães Filho, e olhei para ele quando do surgimento daquelas denúncias da Cáutio, eu aí perguntei, presidente, aproveitando que estamos ao vivo na pré-jornada, Bahia vai jogar contra a Juazeirense, gostaria de lhe perguntar, olho no olho, você se juntou com o pessoal da Cáutio para roubar o Bahia, para desviar dinheiro do Bahia, para enganar o Esporte Clube Bahia e ganhar dinheiro, ao ferir lucro com tudo isso? Um vendido não faz esse tipo de pergunta, Lu.
Então você que acompanha minha trajetória e quem está me vendo, que também acompanha, sabe que ninguém se vende para isso. Agora, as empresas pelas quais eu trabalhei tinham parcerias com o clube. E aí eu não vou dar uma de santo ou de inocente e dizer que não sabia que a parceria não existia. Aí, de repente, eles vêm de forma maledicente colocar que eu, A, B, C ou D, teve não sei quantos mil em passagem. Ora, você trabalha em uma empresa, Luciano, e se essa empresa mandar você para uma viagem, ela pagou a passagem, mas sai no nome dela ou no seu nome? Você que está me vendo, quando você viaja, sua empresa banca a sua viagem, a nota sai no nome dela ou no seu nome? Se ela lhe deu o dinheiro, sai no seu nome. Só que você com ela, você passa no financeiro dela e tem lá uma retirada justificada para uma viagem, para um evento, para seja o que for. E era o que acontecia. Para você, torcedor que está me vendo, bem claramente, eu trabalhei durante anos em uma empresa, ela tinha uma parceria sim com Bahia, e tudo saía em meu nome. A assinatura tem que ser minha, o nome tem que ser meu, mas nem por isso eu nunca vendi a minha paciência, a minha visão e principalmente a minha fala para quem quer que seja. Continuo sendo o mesmo, falo o que quero, na hora que quero, como eu quero. Não vou agredir, não vou inventar, não vou mentir. Mas bote na sua cabeça aí, que essa grande invenção, uma hora, vocês vão entender o porquê dessa grande invenção. As pessoas pensam que projetos de poder são construídos denegrindo a imagem dos outros, tentando acabar com os outros ou tentando manchar a reputação dos outros. Mas quem me conhece sabe que eu sou Bahia da raiz. Eu sou Bahia de ter visto o Bahia campeão brasileiro. Eu sou Bahia de subir em poste para colocar uma transmissão do ar para você ouvir a melhor informação. Não são poucas pessoas, não é um grupo que se acha dono de tudo, que politicamente acha que atacando, denegrindo, esculhambando os outros, vão manchar meu nome, minha reputação e minha trajetória. Sabe por quê? Como eu digo em minha frase, em meu jargão, eu sou Bahia e você. Então quem tentou me prejudicar talvez não seja 1% do Bahia que eu sou. As pessoas não entenderam no que o futebol se transformou. O futebol se transformou em uma grande indústria de entretenimento e também de negócios. Se você for analisar as somas que tramitam e transitam no futebol, elas são vultuosas. São, às vezes, desproporcionais até para a situação. Você tem a noção de um jogador receber 4 milhões por mês, você imagina assim, quanta gente passando fome, uma pessoa recebendo 4 milhões. Os dirigentes, principalmente desses clubes tradicionais, não entenderam que era necessário, primeiro, aprender a movimentar esse negócio chamado futebol. Segundo, se reinventar enquanto dirigente. Tomar cursos de gestão, tomar cursos de marketing, cursos de aperfeiçoamento para entender toda a movimentação do futebol. Acabou o tempo do Cartola e chegou o tempo do gestor. Só que tem muita gente ainda no tempo do Cartola, que achava que aparecer com uma arma por debaixo da blusa, mostrando ao árbitro, olha, marque direito, resolveria? Hoje não resolve. Ele vai sair dali do camburão, preso, né? Por uma denúncia de tentativa de suborno, de imposição, seja lá o que for. Então, o futebol mudou, eles não mudaram, por isso muitos estão se acabando. Acho que eles tinham que entender a mudança, entender o que houve com o futebol, para aí sim se reinventar e fazer de novo um interior forte, onde tradicionalmente dariam e darão ainda dores de cabeça para Bahia e Vitória. É muito complicado. Primeiro, o público que anuncia em rádio não entende outros esportes. Infelizmente, só entende futebol. Quando eu digo não entende, é que se você levar um projeto de transmissão de um jogo de vôlei, ele não apoia. Você leva um projeto de transmissão de jogo de futebol, ele não apoia. O Vitória em si não representava nada para o negócio NBB, mas a Universo representava. A franquia da Universo era detentora do direito de disputar a competição, ela representava. Agregou a outra grande marca e a soma disso hoje tem um certo retorno. Mas você vê que não tem a mesma expressão que o futebol. Ninguém vai lá cobrir o treino do Universo Vitória. Ou você já ouviu algum noticiário do basquete do Vitória?
Não. Então, infelizmente, até o público não pergunta quando deveria perguntar. Acho que falta sim apoio, acho que carece de apoio, que carece de informação, mas que carece também de gestão. As federações desses esportes na Bahia são mortas, são finadas, mal administradas, e os caras pensam que são senhores feudais e donos dos esportes. E acabaram. Você não tem um campeonato de futsal bom, você não tem um campeonato de basquete bom, você não tem um campeonato de vôlei bom, você não tem campeonato nenhum bom a não ser remo e atletismo. Fora isso, é uma grande porcaria essas federações que fazem esporte na Bahia. Tem antigos bons, tem antigos muito bons, tem antigos fora de série, tem antigos ruins. Tem jovens da mesma condição, bons, muito bons, fora de série e jovens ruins. Uma coisa assim, uma coisa é você aprender a fazer rádio. Outra coisa é você, além de aprender, ter o dom. Comunicar é um dom. Comunicar é algo que sai naturalmente de você. Alguém vai lhe fazer uma pergunta comum e você vai desenvolver essa pergunta. Tem o cara que aprendeu a técnica toda de fazer rádio. Tecnicamente ele vai lhe responder, mas a voz não casa, a dicção não casa, a dialética dele não é boa, mas ele sabe a técnica. Ele não sabe improvisar, ele não sabe colocar as palavras, mas ele tomou o curso, ele é formado, mas não tem um dom. Então assim, há uma grande distância entre você saber fazer porque alguém lhe ensinou e você ter o dom para fazer. Quando junta o dom com o saber fazer, aí fica perfeito. O campeonato baiano é um campeonato bipolarizado e para o brasileiro eu torço muito, eu espero muito que com os elencos que tem Bahia e Vitória, fazendo os ajustes que tem que fazer, eles possam primeiro se manter e depois buscarem posições melhores, porque chega da gente só passar pelos campeonatos, precisamos sim disputar e ter um objetivo maior dentro da competição nacional. Alguns jogos marcaram minha vida. Os jogos da reta final do Brasileiro de 88 foram importantíssimos. Eu estava no jogo do Sport, estava em todos, mas aquele jogo do Sport 0-0. O emocionante assistir aquele jogo do Fluminense, o 2-1, foi muito emocionante. E o jogo do Inter também foi. Mas dois jogos me chamam a atenção. O jogo do Bahia com o Fast Club, que a gente trabalhou nesse jogo e pôde transcrever em palavras toda a emoção daquele 1-0, aquele gol de Charles. Mas naquele mesmo ano um jogo me deixou muito marcado, que foi o jogo do acesso do Bahia diante do Vila Nova, mais de 60 mil pessoas no estádio, onde eu até pude ganhar essa bela camisa. O Fausto pôde me presentear essa bela camisa, ele tirou do corpo e fez: negão, você merece, tome. Me deu essa camisa de presente, eu tenho guardada com muito carinho até hoje, que foi naquele jogo que o Bahia subiu da Série C para a Série B, mas que infelizmente foi marcado por uma tragédia, que foi aquelas vidas ceifadas na Fonte Nova, que culminou com a queda da antiga e o surgimento da nova. Então esse jogo me marcou muito, interessante. Mas pelo lado alegre, o jogo Bahia e Fluminense, eu estava com o João Andrade como narrador, e ele fez uma ótima narração, foi muito emocionante. E narrar ao lado dele esse jogo, transcrever em palavras o gol do Jobson, chamado de Hulk afrodescendente, foi algo muito bonito, foi marcado, e esse áudio corre o Zap até hoje, está no YouTube. Isso foi muito marcante, foi um jogo marcante, interessante, dentro de muitos que eu já fiz, mas esses dois principalmente. Ele ligou, contra-ataque, a bola vem pra Lulinha passa ali aquele vídeo gramado, meteu pra Jobson, a bola foi pra Avni, ganhou a Avni, do gol do Bahia, bota pra Jobson, meu filho, botou pra Jobson, bateu, procurou! E Jailson Mourão na contenção, virou manchete, tira foto aí da placa do Bahia, esse Jobson pra cada um, embora! A foto é 9x15 com Lorindaça do Engenhão. O Bahia de pé em pé. Lulinha no corpo, deixou passar pra Marcos, viu o Avni, deixou sem pai nem mãe o zagueiro Gum. Rolou pra Jobson, botou no fundo. Sacudiu o véu da noiva, foi pro abraço. Jobson, número 11. Bota o bloco na rua, o Bahia na frente. O Bahia vai vencendo a partida. Abalou. Balançou e sacudiu. Explodiu! Felicidade, nação tricolor! Jobson, o Hulk abre
pro descendente, bate o pé pela rua aí na frente. Agora Bahia 1, Fluminense 0. Na informação de futebol, de futebol.